Olha, ir a Guaraxaba por terra tem sido um verdadeiro desafio. Isso porque a estrada que liga a região de Antonina ao município está em condições precárias. Segundo os moradores, em dias de chuva, a rodovia fica intransitável. Veja. A estrada é mais importante de tudo. Acabou a estrada, acabou o Guaraqueçaba. E sem a estrada, todo o continente fica isolado. Daí não tem ambulância, não tem escola, não tem como chegar, né? Olha aqui, ó. Talvez poucas pessoas em Guaraqueçaba tenham tanta propriedade para falar sobre a BR-405 como o seu Luiz. O único taxista da pequena cidade sabe como ninguém dos problemas que a má conservação dessa rodovia traz. Todos os dias, guaraqueçabanos ou não precisam utilizar aquele que é o único acesso por terra ao município. Mas a importância que tem para uma das maiores cidades em território do estado não é refletida em atenção por parte do poder público. A via é de chão batido e quando chove se transforma em pura lama. Até mesmo naqueles dias em que o tempo colabora, transitar pelo local é das tarefas mais difíceis. Esse é um dos piores trechos da BR-405. Por aqui por baixo, um riacho corre. Acontece que quando chove, o nível da água sobe, a força da correnteza é muito grande e acaba levando consigo parte da estrada. No último mês, os moradores de Guaraqueçaba ficaram alguns dias sem acesso por terra. Foi preciso então fazer obras às pressas, só que não tão confiáveis assim. É possível perceber que apenas com a força do meu pé, a terra afunda. Imagina então que não pode acontecer com o peso de veículos como carros, ônibus, caminhões. O mais curioso de tudo é que para os motoristas que vivem aqui na região, a estrada nesse estado é considerada boa. Vocês pegaram a estrada boa hoje, a estrada tá boa. Esse aqui, se Deus o livre, se tivesse vindo uns 20 dias atrás aqui, você não consegue andar aqui, rapaz. Carro pequeno não anda nessa estrada. Quando começa a chover, vira uma bagunça isso aqui. Se a estrada fosse sempre assim, então tava bom? Tava bom, se fosse assim que nem tá hoje aqui, tava bom. Não é aquela 100%, mas se fosse direto assim já estaria beleza. O pessoal consegue rodar bacana. Carro pequeno aqui é uma tristeza. Quem ganha dinheiro aqui é o mecânico da cidade. Acontece que às vezes nem mesmo o melhor mecânico é capaz de resolver os problemas que a estrada causa. Por isso, em Guaraqueçaba há até um cemitério de veículos. São ônibus, carros, ambulâncias que poderiam estar a serviço da população, mas que se transformaram em um amontoado de ferro. Os munícipes deixam de ter vários serviços prestados. Transitar por essa via é algo tão oneroso que a empresa que faz o trajeto de ônibus até Guaraqueçaba recentemente reduziu o número de viagens à cidade. Agora as linhas operam apenas nas segundas, quartas e sextas-feiras. Com a má conservação da estrada, demora até que um veículo possa sumir de vista. Para transitar por aqui, só de maneira muito lenta, o que atrasa ainda mais a viagem. Antigamente, de Guaraqueçaba com destino a Paranaguá, por terra não levava mais de 3 horas. Hoje em dia, esse trajeto dura no mínimo o dobro do tempo. Em Guaraqueçaba existem mais de 50 comunidades distantes do centro da cidade. São os moradores dessas vilas e vilarejos os maiores prejudicados pelo estado da BR-405. Mas de um modo geral, todos perdem. São remédios para o hospital que podem chegar tarde demais, alimentos e bebidas que demoram para aparecer, turistas que deixam de conhecer um dos locais mais belos do litoral paranaense simplesmente porque não tem como viajar até o local. O maior problema da estrada é o escoamento da água, né? Então, o ideal seria asfalto para Guaraqueçaba se desenvolver, né? Tudo é uma questão de os órgãos competentes se unir e planejar, fazer um planejamento correto da coisa, né?
A rodovia é de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, que por meio de nota informou que possui 2 processos em análises referentes à BR-405. O primeiro é para a contratação de um projeto de estudo prévio de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental para a rodovia. E o segundo para a elaboração de um projeto de engenharia de pavimentação de 12h40. E é aquela história que a gente está falando aqui, que emenda até com reportagem de Paranaguá, com atos de vandalismo. Acho que as nossas autoridades precisam entender a importância do litoral do Paraná, num contexto geral, e não só as nossas autoridades, prefeitos e vereadores, mas os governadores que passaram ao longo de todos esses anos. Eu falei esses dias aqui, tem projeto de asfaltar essa PR aí desde a época do Paulo Pimentel, que também tinha o projeto de fazer a ponte lá em Guaratuba, nada saiu do papel. E a gente precisa entender uma coisa aqui, minha gente, Guaraxaba, também pela história, ela é uma das cidades mais importantes do estado do Paraná, no que se refere à história do litoral paranaense, mas o estado como um todo. E aí você não tem estrada. Eu converso muito com pessoas de Guaraxaba, aliás, a audiência lá é quase que 100% do programa Voz do Litoral. Eu quero agradecer muito a todos vocês, mas você veja a dificuldade. Se chover bastante, não chega comida, não chega remédio, não chega ninguém e nem sai também. Inclusive, a situação é tão grave que a empresa que faz a linha, ela reduziu o número de viagens para vir, por exemplo, para Paranaguá. A pessoa tem que escolher um dia da semana lá que passe o ônibus. Então, não é possível que isso continue assim. Você levar daqui a Guaraxaba cerca de 4 horas, 5 horas para você fazer essa viagem é um absurdo. Ali o cidadão falou em 6 horas para você sair daqui a Guaraxaba, porque não tem outra maneira. Tem gente que também desistiu, tem empresas, você está vendo uma grande empresa brasileira aí, mas tem algumas empresas que simplesmente desistiram de fazer vendas e fornecimento de seus produtos e serviços na cidade de Guaraxaba, porque arrebenta caminhão, arrebenta o carro do vendedor, do representante da empresa, e você sai de casa para quê? Para ter prejuízos, aí muita gente fica na mão. E quando a situação é saúde, imagine os senhores e senhoras que estão nos acompanhando, precisar de um deslocamento rápido para vir para um hospital em melhores condições, ou sair para subir para Curitiba. Você imagina a situação de desespero até, numa situação, quando a questão é saúde. Então, alguém precisa fazer alguma coisa. Eu volto a dizer aqui uma coisa que eu tenho defendido muito, embora eu fico preocupado, mas eu acho que o litoral do Paraná precisa rever melhor a questão de nós termos aqui os nossos representantes. Nós temos sim condições de eleger deputados estaduais e federais, só que se sair 300 candidatos, como todo ano acontece, todo ano de eleição, quer dizer, pessoas que sabem que não vão conseguir se eleger, tem lá 1.000 votos, 1.500 votos, 2.000 votos, tenho falado isso há tanto tempo aqui, mas os caras saem. Para mim, esses caras não gostam do litoral, não gostam da cidade de Paranaguá, porque se gostassem, não sairiam candidatos. Deixa lá que 3, 4 resolvam a situação, porque a questão da falta de asfalto aí, também a falta de representatividade aqui do litoral do Paraná, de deputado batendo lá na porta do governador, seja ele quem for. Como é que é, governador? Vamos fazer o asfalto lá, meu filho. Vamos dar uma ajeitada lá. Uma das cidades mais antigas do estado do Paraná, há quem diga que é a mais antiga do estado do Paraná, não pode viver isolada desse jeito. Então é complicado. Vamos torcer que realmente alguém possa fazer alguma coisa por isso. Lembrando que dia 4 agora tem eleições
no município de Guaraxaba, mas mais importante é começar a pensar nas eleições de 2018 também. Ou a gente tem representatividade oficial do litoral do Paraná, ou a gente vai ficar sempre com migalhas e favores e visitinhas de um ou de outro que vem aqui. É bem verdade que tem alguns deputados que até têm lutado, a TVCI tem cobrado muito isso de alguns deputados, e a gente tem visto que tem liberado um pouco de verba aqui, outra ali, mas nós precisamos ter o deputado também aqui, porque senão vai terminar do jeito que a gente está vendo aí. Quem está com 20 anos agora vai estar com 70 e essa rodovia vai estar assim, a ponte lá não sai e tantas outras coisas que a gente tem vivido aqui no litoral do Paraná.